Bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa aula hoje é sobre transformações gasosas. Nós vamos continuar com o estudo dos gases. Hoje vamos falar sobre os três tipos de transformações: transformações isobáricas, isotérmicas e isocóricas ou isovolumétricas. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que é o gás ideal, né? Existe o gás real e existe o gás ideal. O gás ideal ele tem como característica a colisão perfeita, né, e elástica entre as moléculas. Essa colisão, nela não vai acontecer a perca de energia. No caso do gás real, vai haver a perca de energia, certo? Essas colisões são de pequena duração. Os movimentos entre os átomos e as moléculas são pequenos, são bastante aleatórios, ou seja, não tem uma sequência de um bater na outra, de um bater no recipiente e voltar para o recipiente, são aleatórios. Existe uma liberdade de espaço entre essas moléculas e as forças intermoleculares não existem, ou seja, não existe força de uma molécula para outra. A colisão com a parede do recipiente faz com que essas moléculas elas comecem a produzir uma pressão, então a pressão dentro do recipiente. Assim como acontece no caso de uma panela de pressão, né? Ela cozinha mais rápido por conta do calor, temperatura e da colisão dessas moléculas por conta da pressão. Já o gás real, ele pode se comportar como o gás ideal quando ele aumenta a temperatura e diminui a pressão. Então, tá lá o recipiente, nesse recipiente a temperatura vai ser aumentada, à medida que a temperatura é aumentada, a pressão vai ser diminuída. Isso faz com que o gás saia do estado ideal e passe para o estado real. Gases rarefeitos se comportam como gases ideais, como o oxigênio, como o nitrogênio, todos eles são gases rarefeitos. Aqui a gente vai ver as diferenças entre o gás real e o gás ideal. Então, o gás ideal, percebam que existe uma separação, existe um pequeno tamanho das moléculas em relação ao recipiente onde elas estão e existe uma interação entre essas moléculas, há espaço para haver uma interação entre essas moléculas. Já no gás real, não há tanto espaço assim e o tamanho delas é um pouco maior do que no gás ideal. Isso faz com que elas tenham menos espaço entre elas. Quando a gente tem um recipiente isolado, o que é que vai acontecer? Não vai haver troca de energia nem de massa com o universo envolvente. Então, por exemplo, se a gente tem um recipiente aqui e esse recipiente ele é isolado, as moléculas que estão dentro deles, elas não vão trocar energia entre si e entre o universo que as envolve. Num ambiente fechado, que é o que mais a gente vai estar estudando nas questões que nós formos responder, vai ser no ambiente fechado. Então, o ambiente está lá fechado, certo? Está aqui fechado. O que é que vai acontecer com as moléculas desse ambiente, que estão nesse ambiente? Não vai haver uma transferência de massa, mas vai haver uma troca de energia entre essas moléculas e o recipiente onde elas estão. E um recipiente aberto, que é o que acontece no nosso ambiente em si, né, no nosso meio, quando as trocas gasosas de energia, existe uma troca gasosa de energia e uma troca também de massa com o universo em que as envolve. Então, o ambiente fechado é o que nós vamos estar estudando nas questões e o ambiente aberto é o que a gente vê, que percebe no nosso dia a dia. A gente vai falar agora sobre as transformações. A primeira transformação é a chamada transformação de Boole-Mariotti ou transformação isotérmica. Iso quer dizer igual e térmica quer dizer temperatura, ou seja, na transformação isotérmica não vai haver mudança de temperatura, a temperatura será constante. A pressão interna vai ser igual à pressão externa.
O que permite, por exemplo, aqui, ó, temos um recipientezinho e temos um êmbolo. O que é um êmbolo? É parecido com aquela estrutura preta que tem lá na seringa, né? Então, se por acaso a pressão que eu tenho aqui das moléculas que está dentro do recipiente vai ser a mesma pressão que eu vou ter aqui fora do recipiente, certo? O volume, a pressão vai ser, o volume e a pressão vão poder variar. A temperatura será a mesma. Então, se eu tenho outro recipiente aqui com um volume menor, a pressão dentro dele vai ser maior. À medida que a pressão é maior, o volume é menor, porque eles são inversamente proporcionais. Então, pressão maior, consequentemente, volume menor. Quando o volume for menor, a pressão vai ser maior. E isso é o que diz respeito à lei, à transformação isotérmica. Aqui nós temos a imagem do recipiente que eu expliquei a vocês, ó. À medida que a gente tem um êmbolozinho aqui, a pressão interna e a pressão externa será a mesma. Quando a gente empurra esse êmbolo, a gente percebe que o volume vai diminuir e a pressão vai aumentar. Por quê? Porque eles são inversamente proporcionais. Quando eu digo inversamente proporcional, é que um vai ser o contrário do outro. Aqui a gente tem um gráfico que mostra a reação isotérmica, certo? O que é que a gente percebe? Quanto maior for a pressão, gente, ó, pressão maior, volume é o quê? Menor. Quanto menor for a pressão, o volume é o quê? Maior. Vamos dizer que aqui seja 10, aqui vai ser 30. Aqui seja 5, aqui 20. Então, percebam, quando a pressão, ela é menor, o volume é o quê? Maior. Quando a pressão, ela é maior, o volume é o quê? Menor, certo? Porque eles são inversamente proporcionais. A fórmula que a gente vai usar para a transformação isotérmica é pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2. Memorizem aí essa fórmula da transformação isotérmica. Ô, professora, e por que não aparece aqui temperatura? Porque a temperatura ela vai ser igual, ela vai ser constante. Segunda lei, lei de Charles ou Gay-Lussac, ou lei da transformação isobárica. Ó, iso igual e bárica pressão, certo? Então, pressão constante. Nesse caso aqui, o volume e a temperatura não são inversamente proporcionais. Eles possuem uma relação. Então, o que é que a gente vai observar? Quanto maior for a temperatura, maior vai ser o volume. Quanto maior for o volume, maior vai ser a temperatura. Vamos ver aqui na imagenzinha mostrando aqui, ó. Quanto menor é o volume, menor é a temperatura. Nessa imagem aqui, quanto maior for o volume, maior vai ser a temperatura. Lembrando que a pressão vai ser constante. Aqui 3, certo? Essa reação é a reação, a transformação isobárica. Aqui a gente tem o gráfico, aqui volume, aqui temperatura. Quanto maior for o volume, percebam aqui, ó, maior vai ser a temperatura. Quanto maior for o volume, maior vai ser a temperatura. Essa é a fórmula que nós iremos utilizar para fazer a transformação isobárica. Volume 1 sobre temperatura 1, por isso que eu disse que era uma relação, é igual a volume 2 sobre temperatura 2. Por último,
Por último, não ficou o slidezinho aqui na folha, mas eu vou explicar para vocês. Nós vamos ter a transformação isovolumétrica ou isocórica. Essa transformação, o que é que a gente vai observar? Que o volume vai ser constante. Volume constante, certo? Se o volume vai ser constante, vai existir uma relação entre o valor da pressão e o valor da temperatura. A fórmula que a gente vai estar usando para calcular isso aí vai ser volume constante, pressão 1 sobre temperatura 1 é igual pressão 2 sobre temperatura 2. Nos exemplos que a gente vai ver, a gente vai entender melhor, certo? Espero que vocês tenham entendido até aí e se cuidem.